Ótimo, obrigada. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que não é nem perguntar, vamos refletir juntas. Quando a gente fala de autismo ou de necessidades especiais, a gente está falando de funcionalidade. E esse benefício vem para essa criança que tem uma baixa funcionalidade, que impede essa mãe de trabalhar, que impede essa mãe de seguir a vida, digamos assim. E aí ela tem que deixar trabalho, ela tem que deixar uma série de coisas. Quando eu falo mãe, não quer dizer que isso não aconteça com o pai, porque eu já vivi isso, que o pai ficou com a criança e ele que teve que ficar ali e não conseguia trabalhar. Porque dependendo do nível de comprometimento dessa criança, ela precisa de uma atenção integral. Então, quando a gente fala de benefício, a gente tem que pensar também em funcionalidade. Não é o diagnóstico em si que vai dar o direito ao benefício, mas é o nível de funcionalidade. E aí também a gente entra numa outra questão que é muito séria. Então, vou falar uma coisa que eu vivi, né, de um menino de Goiânia, que se você, ele está diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Gente, se ele chegar aqui para mim, ele é maravilhoso, tá tudo ok, ele é muito bonitinho, muito tranquilo, né? Ele tem todo um processo que você não consegue perceber em 1, 2 horas o que tá ali. Mas quando você convive, né, com essa mãe, e aí a gente conviveu um pouco com essa mãe, eu vi o quanto ele dava trabalho. Ele não dormia à noite. Era 3 horas da manhã para dormir. Ele ficava ansioso, mordia tudo por dentro e trazia um monte de vícios. A princípio, aquela criança numa consulta, tá tudo ok. Mas no dia a dia, essa mãe passar madrugadas e madrugadas com essa criança acordando, sem dormir, ela tinha que ficar vigiando, porque ou ele podia sair, porque ele consegue destrancar uma porta e ir lá para fora. Então, às vezes, ela falava: eu fico no sofá e quando eu vejo, ele já abriu o portão e está lá do lado de fora. E isso não é visível durante essa avaliação. Essa mãe, por exemplo, em muito sofrimento, e depois que nós acompanhamos durante um tempo, mas se eu olhasse para aquela criança em 1 hora, eu realmente, como profissional, há muito tempo, não conseguia captar todo o processo de sofrimento que aquela mãe trazia. Então, era um menino que visitava o lixo, que não podia deixar, que ele catava tudo do lixo, ele era um acumulador. Então, assim, o autismo ele tem muitas nuances, né? E isso faz com Sim. que a gente se perda dentro desse processo. Então, somente eu acho que não é. E aí não é só o diagnóstico, a princípio, essa criança. Como que seria isso, Ana? Como que essa pessoa iria avaliar isso? Essa mãe seria escutada? De repente, essa criança leva até como é que fala? Ah, é autista de alto funcionamento. Por quê? Porque vai na escola e fica quietinho. O problema dele não está na vida social, assim, a sensação que você tem é que ele consegue, mas dentro daquele ambiente familiar, ele só come salsicha, ele só faz não sei o que, ele pega tudo, ele fica com fósforo, ele não pode achar um fogo, que ele fica fazendo fogueira. São coisas que quem vivencia é dentro do contexto familiar. Como que isso funcionaria para a questão das leis? Como que isso seria visto? Então, a equipe multidisciplinar forense, eu diria que nesse caso seria o acompanhamento do assistente social. O assistente Uhum. social, o psicólogo, que ficam fazendo uma monitoração. Eles não vão na casa da pessoa um dia e fazem um relatório, eles fazem um Ah, tá. acompanhamento, né? Então, Então, dia a geralmente, dia esse acompanhamento. geralmente, assim, pela minha experiência que eu tive de fórum, quem fazia as visitas era o assistente social. Uhum. Então, ele fazia as visitas, ele fazia o relatório, juntava a equipe, aí vinha o psicólogo, o médico, o pedagogo, e Uhum. sentavam ali. Eu até, eu Então, tem um ainda estudo, né, sobre essa criança. tenho um estudo de caso que vai fazer parte do dossiê do processo daquele sujeito, né? Daquela parte do processual. Muito bom, Ana. Gente, eu estou adorando, né? A gente está aprendendo muito. Uma professora advogada e advogada professora, é bom que você entende
tanto de um lado quanto do outro, e esse processo como um todo. Se você tivesse alguma coisa, a gente passa rápido, né, Ana? Passa muito rápido. Se você pudesse dizer alguma coisa para os pais, o que que você diria? Por exemplo, essa mãe, ela teve o benefício negado, ela teve o diagnóstico negado. Só depois que ela veio e teve uma médica muito legal aqui de Brasília, que fez uma orientação muito legal, e essa mãe passou por vários profissionais e fez toda uma junta que ela conseguiu, mas lá em Goiânia ela não conseguiu, ela conseguiu aqui. E depois ela chegou e agora não foi negado mais o benefício, ele está para receber esse benefício, e Que essa bom. mãe está melhor, porque ela também teve que passar por ajuda, Claro, claro, porque ela estava em sofrimento. Então, assim, por claro. isso que eu toquei muito nesse assunto. O autismo, ele não é, às vezes ele não é visível, né? O sofrimento que essa mãe vive, que essa família vive às vezes não está ali claro, só ela que está com ele o tempo inteiro é que vivencia todas as, como é que se diz, todo esse essas Esse nuances universo, mesmo, as sutilezas desse quadro que a gente não consegue perceber. sim. Mas vamos lá, o que que você poderia dizer para as nossas mães que estão acompanhando o nosso canal Acreditar Mais? O que que você teria como advogada? E aí eu queria pedir para você também, se num outro momento, se essas mães começarem a fazer, você trabalhar com a gente com parceria, para estar Que aqui com a legal. gente, respondendo dúvidas sempre que a gente precisar. O que que você acha disso? E dá um Ai, recadinho para as mães. Lourdes, você não me pede, você me ordena, tá? Ah, bem bem. Como advogada, eu vou falar uma frase que a gente do direito sabe de trás para frente e de frente para trás. O direito não socorre o que dorme, tá? A justiça ela é inerte. Você precisa ir lá e provocar a justiça. E aí, por isso que tem o direito não socorre ao que dorme. Então, quem dorme Uhum. pode até ter o direito, mas está lá dormindo, não aciona, não vai lá e não movimenta o judiciário. Por isso, porque nós somos regidos, o poder judiciário, melhor dizendo, olha, já estou me fazendo juiz aqui. O, o poder judiciário, ele tem um princípio, que é o princípio da inércia. Então, o juiz pode estar lá no gabinete dele, viu um acidente acontecendo, e ele não pode ir lá e falar, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Ele só age mediante provocação. Então, como advogada, eu deixo essa frase para as famílias. De pleitear, de lutar, de correr atrás. Eu creio que tem que movimentar agora essa enxurrada. Eu entendo que a gente está num momento atípico, que estamos diante de uma situação de calamidade pública, tudo bem. Mas a gente também não pode aceitar inerte, parado, toda essa chuva de legislações que confrontam, que abalam, que desestruturam o sistema educacional. Como eu disse, a nossa escola, lá do artigo 206, ela deixou de ser física e passou para uma modalidade. Olha isso, gente. Isso é muito, é demais, é algo muito novo. Então, se os pais, as famílias, nós professores, nós que somos da bandeira mesmo, que ficamos ali tentando lutar cada um no seu espaço, seja na escola, seja na regional, seja na clínica, seja nos atendimentos, se a gente não se junta nessa rede para garantir direitos, a coisa vai ficar do jeito que está, porque infelizmente até agora eu não vi um pronunciamento do Ministério da Educação sobre o nosso segmento de ensino especial. Até agora eu não consigo, eu sei que a live aqui não é política, mas assim, gente, pelo amor de Deus, que descaso é esse? Que fechamento sabe, é um virar as costas para o segmento do especial e aí a gente afeta o princípio da igualdade também, protegido constitucionalmente. Todos são iguais perante a lei, iguais na medida da sua igualdade e desigual na medida da sua desigualdade. Então, é uma igualdade relativa. Então, os desiguais, eles têm que ser tratados como os desiguais, porque isso é tutelar o princípio da igualdade, é segurar ele aqui e dizer que estamos protegendo. E se não está, então a gente tem de se mover. Então, juridicamente, como advogada, eu diria isso.